O Império e o Templo de Deus estavam totalmente no meio do teste de fé. Um mago homem-lagarto das Cachoeiras das Sereias deu um passo à frente. Aos olhos deste jovem, o problema era simples, afinal. O mago homem-lagarto apontou para mim com seus dedos palmados. Se o jovem é realmente o emissário do imperador fundador, ou se aquela mulher era realmente a bruxa. Se o emissário realmente derrotou ou não a bruxa e a colocou sob seu reinado. Tudo será resolvido desde que possamos confirmar isso. O santo cavaleiro-chefe do Templo de Deus, que ficou exausto enquanto discutia com o general do Império, franziu a testa. Então, como você confirma isso? Não se preocupe. Claro, eu tenho um jeito. O mago homem-lagarto colocou as mãos palmadas sobre o peito. Em suas mãos estava uma pedra azul que parecia conter o oceano profundo condensado. Esta é a joia da alma que a rainha das sereias me deu. O mago homem-lagarto estava muito sério. Como se ele fosse nos mostrar um tesouro extremamente precioso de agora em diante, e parecia que era a fortuna de nossas vidas poder ver tal tesouro com nossos próprios olhos. Se você pingar uma gota de sangue aqui, você pode determinar se o dono do sangue tem uma alma de boa natureza ou uma alma de natureza má. Se você tiver uma alma de boa índole, a joia emitirá luz branca, e se você tiver uma alma de índole má, uma luz negra surgirá. Então é como o detector de mentiras da cruzada e a visão do detetive do santo da espada. Eu penso que sim. Esses homens metade alguma coisa são muito bons em fazer engenhocas estranhas como essas. Bahurion e eu permanecemos imperturbáveis. A joia preciosa da rainha das sereias ou o que quer que seja, parecia grande, mas não era nada novo para nós. Sem saber de nossos pensamentos, o mago homem-lagarto estava confiante. Agora, se essa mulher é realmente a bruxa da fronteira, e se você é realmente o emissário do imperador fundador, aceitem o teste da joia. O mago homem-lagarto ergueu a joia. As más ações que você cometeu. As boas ações que você acumulou. Esta joia vai provar tudo. Tudo bem então. Eu balancei a cabeça humildemente. Experimente o quanto quiser. Não se arrependa. Como eu disse, a joia vai expor sua alma como ela é. Você está bem longe daquela bifurcação. Que tal começar a correr? Os olhos de cobra do mago homem-lagarto se aguçaram. Espero que essa confiança não seja apenas uma falsa confiança. Bem, então vamos começar testando a alma daquela mulher primeiro. O mago homem-lagarto caminhou em nossa direção. Ela agarrou o pulso do fantasma vingativo. Então ele correu suas unhas afiadas na palma da mão do fantasma vingativo e a arranhou. O sangue escorreu de sua palma. O fantasma vingativo se encolheu. As gotas de sangue vermelho escuro escorreram e mancharam a joia da rainha das sereias. A joia foi tingida de preto imediatamente. Mas o que? Oh meu Deus! Os comandantes que assistiam ao teste de alma ficaram apavorados. A cor exalada pela joia não era um preto comum. Era uma cor tão escura quanto o abismo. Uma sombra negra semelhante a um vazio se contorceu, como uma cobra negra deslizando. Que alma mais tá é? Até o mago homem-lagarto, que supervisionava o teste, engoliu em seco. É difícil de acreditar. Quantos assassinatos e maldades você cometeu? Este é um ser que não deveria existir no mundo. Um ser amaldiçoado. Ela é, sem dúvida, a bruxa. O mago rapidamente soltou o pulso do fantasma vingativo como se ele estivesse tentando evitar o esgoto. O fantasma vingativo podia ver que o olho do mago continha uma grande dose de desprezo e medo até de estar perto dela. Não. Nem mesmo uma bruxa poderia se comparar. Ela é definitivamente um rei demônio. O fantasma vingativo encolheu ainda mais os ombros. A atmosfera mudou. Foi porque o mago homem-lagarto confirmou a identidade do fantasma vingativo. A tagarelice dos soldados diminuiu. Os comandantes pararam de discutir e olharam ferozmente para o fantasma vingativo. Quanto mais eles olhavam, mais ela se encolhia, e ela escorregou para trás e se escondeu atrás de mim. Agora é sua vez. Os olhos das pessoas naturalmente se voltaram para mim.
O mago homem-lagarto ergueu suas unhas compridas. Emissário autoproclamado do Imperador Fundador. Você está pronto? Eu estou sempre pronto. Não adianta blefar. Agora, dê sua mão para mim. Eu estendi minha mão esquerda de boa vontade. Minha carne se espalhou como guelras no local onde as unhas do mago homem-lagarto haviam passado. O sangue vermelho escorreu do corte. Meu sangue pingou lentamente na joia tingida de preto por causa do sangue do fantasma vingativo. E... houve um raio de luz. A escuridão desapareceu da joia como se ela tivesse sido limpa dela. Não foi só isso. O raio de luz branco se juntou e se iluminou, e finalmente se espalhou como uma explosão ao meu redor. O campo de acácia ficou branco instantaneamente. Gritos irromperam aqui e ali. E eu protegi meu rosto com a palma da mão. O mago homem-lagarto que estava segurando a joia fez o mesmo. Como isso pode? Ele estava atordoado e ofegante. Espere um minuto. Que diabos é essa alma? O que diabos está acontecendo? Gritou o chefe santo cavaleiro do templo de Deus. As gotas d'água dada pela atual rainha. Por que esse raio de luz está saindo da joia? A alma dele. O mago murmurou sem nem mesmo olhar para os cavaleiros sagrados. Como você pode ser tão? Quantas vidas você salvou, um branco tão puro, isso é? Isso é simplesmente... disse o mago homem-lagarto. Esta pessoa é... Ele é a própria luz. Sim. Eu era a luz. Luz. O chefe santo cavaleiro do templo de Deus gaguejou. O brilho branco cegante de luz que emergia da joia diminuiu um pouco. Então, cheguei a um ponto em que eu não precisava mais cobrir meus olhos. O que você quer dizer com ele é a luz? É como eu disse. Ele é apenas a luz. O mágico homem-lagarto chorou. Eu não estava muito confiante em ler o rosto do homem-lagarto, mas pude pelo menos reconhecer a expressão que o homem-lagarto tinha. Ele ficou emocionado. Seus olhos de cobra estavam cheios de gotas de lágrimas. Você não pode ver como essa alma é deslumbrante. Eu não sei. Por que você não sabe? Você tem problemas com seus olhos? Ou seu cérebro é o problema? O chefe santo cavaleiro parecia desanimado. A extensão de sua inteligência foi subitamente questionada. Não. Quer dizer, eu simplesmente não sei o que você quer dizer com luz. O mago homem-lagarto choramingou. Então ele rapidamente olhou para o cavaleiro sagrado-chefe. É por isso que os idiotas do templo de Deus são tão... O quê? Você ao menos sabe para quem está olhando agora? Ele é a luz. Por que você não sabe disso, mesmo quando a luz é tão ofuscante? Você não tem olhos? Você não tem cérebro? Branco puro. Não é apenas um raio de luz comum, a luz que ele exala é branco puro. Luz, um raio de luz não é sempre branco? Isso é o porquê. Minhas palavras não podem chegar a esses humanos rudes. O mago homem-lagarto bateu em seu peito enquanto ele estava irritado. Bum bum. Um pouco mais irritado e ele teria batido na cabeça dele, não no peito. Até o cavaleiro sagrado-chefe sentiu isso, então ele se encolheu. Aquele que carrega tal alma nunca mentiria para nós. O mago homem-lagarto afirmou fortemente. Mesmo se ele mentisse, ele estaria mentindo por nossa causa. Humanos tolos. Aqueles com almas corrompidas como todos vocês devem simplesmente obedecê-lo em silêncio. Este homem é o emissário do Imperador Fundador. Não. Ele deve ser o apóstolo da deusa. O mago homem-lagarto olhou para mim. Seu olhar parecia estar procurando meu reconhecimento. Não era apenas o mago. Todo o exército que se reuniu nos campos de acácia prendeu a respiração e olhou para mim. Sim. Eu cruzei meus braços com orgulho. Isso mesmo. Com minha expressão mais solene. Eu sou o apóstolo da deusa. Eu sabia.
Os soldados ao redor começaram a tagarelar. Seguindo o general do Império, até o mágico das Cachoeiras das Sereias garantiu minha identidade. Aparentemente, ele é a luz. O que você quer dizer com luz? Parece que ele é uma luz deslumbrante. A espada também é chamativa também. É uma espada que o imperador de Aijin ou algo usou uma vez. Então isso significa que ele é um nobre que veio de uma família de prestígio em algum lugar. A maioria dos soldados ficou desconfiada quando viu a espada sagrada de proteção pela primeira vez. Mas agora seus olhares mudaram, e parecia que eles estavam exclamando, de jeito nenhum. Claro, mais uma pessoa ainda era necessária para alcançar o efeito. Não. Como esperado, não tenho certeza. O chefe Santo Cavaleiro deu um passo à frente. Digamos que você seja o emissário do imperador fundador e também a própria luz. Mas por que aquele jovem, quero dizer, por que uma pessoa assim marchou até aqui sozinho, e por que está bloqueando nosso caminho? Vocês todos se esqueceram? Temos uma missão. O cavaleiro sagrado-chefe apontou inflexivelmente para o lugar além do meu ombro. Devemos queimar aquele lugar. A cidade natal de Stelle. Esse era o paraíso sobre o qual o fantasma vingativo havia falado. Sua Santidade, o Papa não se preocupou apenas com a bruxa. Os hereges que seguiram a bruxa. Não podemos deixá-los escapar do castigo divino. Se você é realmente o apóstolo da deusa, assuma a liderança na execução do castigo celestial. Alb. Alguém agarrou a barra da minha roupa por trás. Era o fantasma vingativo. Eu podia sentir que ela estava apavorada, mesmo sem olhar para trás. Está tudo bem. Eu cruzei meus braços calmamente. As melhores mentiras são, em outras palavras, compostas por 90% de verdade e 10% de mentira. Lembrando do conselho dado por B.H. Orion, eu lentamente abri minha boca. Santos Cavaleiros do Templo de Deus. Cuidado com a língua. Não cabe a você decidir como a punição divina deve ser executada. Qualquer punição dada ao grupo do mal, depende inteiramente de mim. O que você está? Eu recolhi todo o mal, e o castigo divino já foi executado. Eu disse gentilmente. É meu dever trazer o castigo divino ao homem. O que você quer dizer com dever? Eu vou te mostrar. Eu levantei minha mão direita. Em um instante, minhas sombras se espalharam pelo campo de acácia. Esqueletos começaram a rastejar para fora das sombras. Os soldados gritaram. O chefe Santo Cavaleiro empalideceu enquanto pensava, e os outros comandantes ficaram tão surpresos que se armaram. Nesse ínterim, o número de esqueletos aumentou de dezenas para centenas e de centenas para milhares. Antes que eles percebessem, o exército do continente estava completamente cercado. Reencarnação de 100 fantasmas. Esqueletos que somam cerca de 4.000 apareceram. Os monstros gritaram ferozmente e esperaram minhas ordens. Como se pudessem ver pelo fato de que o fantasma vingativo estava a céu aberto, eu ainda tinha a reencarnação dos 100 fantasmas em modo ativo. Eu poderia convocar quantos fantasmas eu quisesse. Mas era uma história diferente para o exército do continente, que não sabia o que estava acontecendo. São os demônios! Os soldados ficaram confusos com a visão diante deles. 4.000 monstros de repente apareceram por toda parte. E os monstros emergiram do solo como se estivessem saindo do inferno. Era literalmente uma cena do purgatório. Deus! Ó Deus Todo-Poderoso! O chefe Santo Cavaleiro estremeceu. O que diabos são esses seres horríveis? É o meu dever. Coloquei minha mão na cabeça do fantasma vingativo. O fantasma vingativo se encolheu, mas permaneceu quieto. Veja! Como essa bruxa pode ser o único ser mau neste vasto mundo? Cada um desses fantasmas são malfeitores perversos que eu subjuguei. Demônios, perdendo apenas para a bruxa. Todos esses monstros. Está correto. Eu encarei o céu distante com meus olhos semicerrados. Como se eu fosse um herói condenado a um destino trágico. A deusa me ordenou. Puna o mal transbordante que corrompeu o mundo em seu nome.
castigue e subjugue. É por isso que ela me concedeu essa habilidade. Minha voz tornou-se naturalmente sombria. É meu chamado, minha missão de derrubar todo o mal no mundo. É meu dever arrastar esses demônios para o inferno. O que vocês estão vendo agora é o meu inferno. Oh meu Deus! O mago homem-lagarto lamentou. Lágrimas escorriam novamente de seus olhos. Esses são todos malfeitores perversos que são comparáveis à bruxa. Eu concordei. Isso mesmo. Sem nós sabermos. O apóstolo da deusa estava por ele mesmo, sozinho, trazendo punição para o mal que ameaçava este mundo. Isso mesmo. Oh meu Deus! Ninguém sequer reconheceu o apóstolo Nin. Como você pôde ter um inferno assim? Como você pode, que nada mais é do que um mero ser humano, sozinho? Oh, apóstolo da deusa, você ficará bem. Com meus braços cruzados, eu balancei a cabeça. Este é o meu dever. Sério e solenemente. Não há necessidade de vocês punirem a bruxa separadamente. Também não há necessidade de punir os peões da bruxa. Já subjuguei todos os ímpios. Esses malfeitores vão se lamentar e sofrerão em agonia para sempre sob minha sombra. Isso quer dizer que eu sou o inferno deles. Ah! Ó luz sagrada! O mago homem-lagarto caiu em pedaços enquanto soluçava. Como eu não percebi o quão sagrada e branca sua luz era. O tolo finalmente percebeu sua luz. Sem nosso conhecimento, você continuou a salvar nosso continente sem descanso. Eu balancei a cabeça novamente. De fato, as maiores mentiras consistem em 90% de verdade e 10% de mentira. Embora o processo tenha sido preenchido com uma série de mentiras, o final foi correto. Na verdade, como o resultado final estava certo, não importaria, certo? Seu filho da Bah Orion tinha uma expressão orgulhosa no rosto. Vejo que não há mais nada que eu possa te ensinar. Siga seu caminho agora. Oh, tudo foi graças ao seu conselho, mestre. Como esse aluno indigno poderia estar no seu próprio caminho? Não. Zumbi, sua imoralidade já transcendeu a minha. Bah Orion lamentou enquanto suspirava. Este seu mestre é tão inocente quanto uma criança, então eu simplesmente não aguento um filho da puta como você. Você é humilde demais. Ainda tenho muito que aprender com a personalidade cruel do mestre. Retire suas palavras. Seu desgraçado. Você já ouviu falar de Sheung-Gu Elron? Sheung-Gu Elron é uma expressão usada quando o aluno ultrapassa o mestre. Você já ouviu falar que nenhum discípulo é melhor do que seu mestre? O discípulo e o mestre elogiaram o caráter um do outro. Em um dia como hoje, em que relacionamentos estavam sendo arruinados. Mas, na verdade, era uma cena bonita e calorosa se desenrolando discretamente. De qualquer maneira, eu desativei a reencarnação dos 100 fantasmas. Os 4.000 esqueletos desapareceram em um instante. O exército do continente ficou pasmo com a visão dos monstros sendo absorvidos pela minha sombra como se um navio estivesse afundando. Vocês todos não precisam se preocupar com a bruxa e seus peões. Enquanto eu estiver aqui, eles vão sofrer para sempre no meu inferno. Esta é a vontade da deusa, e este é o castigo divino da deusa. Você realmente pretende rejeitar a vontade digna da deusa? O chefe santo cavaleiro cambaleou. Se eu posso perguntar, ó santo apóstolo. Verdadeiramente, você tem certeza de que esses demônios atrozes estão seguros? O que este humilde está tentando dizer é: se esses demônios escapassem para o mundo, o dano causado estaria além da nossa imaginação. De fato. Eu cuidadosamente balancei a cabeça. Você basicamente quer confirmar se esses demônios estão realmente presos por mim. Eu imploro seu perdão, mas isso é correto. Bem. Eu estalei meu dedo. Então um esqueleto apareceu. Era aquele cuja convocação ainda não havia sido dissipada. Ele ficava alto entre mim e o cavaleiro sagrado-chefe. Chocado, o cavaleiro sagrado-chefe deu alguns passos para trás. Ah, ó santo apóstolo!
Por que este esqueleto está? Vou limpar suas suspeitas adequadamente. Eu dei um tapinha no ombro do esqueleto. Ó centenas de fantasmas, recuperem suas memórias. Mexer. Esgoto surgiu da sombra do esqueleto. O esgoto, que subiu pelos ossos brancos, tinha a forma do esqueleto. Ele formou o músculo. Ele formou a carne. Formou as roupas. Em um piscar de olhos, em vez do esqueleto ossudo, um homem bonito apareceu. O que diabos? Que por? Ele era um cara bonito com uma boca suja. Que diabos? Cara, seu filho da P. Que tipo de ressentimento você sentia por mim para me colocar nesse estado? Não fode. O que diabos eu fiz? Um olhar ardente. Está correto. Retornei à memória do Imperador das Chamas Yoou-Soa. Seu filho da pata louco. Eu vou matar você. Como você ousa, seu filho da pata lixo? Vou chutar a sua bunda, não importa o que aconteça. Como você pode ver? Segurando o ombro de Yoou-Soa, olhei de volta para os oficiais comandantes. Yoou-Soa tentou mover seus membros, mas era inútil. Porque era impossível para ele me desafiar, não importava o que fizesse, pois eu era seu mestre. Este homem também era um homem mau comparável à bruxa. Eu estava com uma expressão amarga no rosto. Não, posso dizer que ele era mais malvado que a bruxa. A bruxa nasceu monstro desde o início, mas este homem nasceu humano, mas ele fez todo tipo de maldade e coisas terríveis. Ele queimou tudo que entrou em seu caminho. Eu vou matar você. Eu vou te matar. Não havia necessidade de maiores explicações. Ei! Vou rasgar você até. Sons de maldições ressoaram no campo de acácia. Um dos 100 fantasmas, Yoou-Soa, abriu a boca e cuspiu todos os tipos de maldições que poderiam ter existido neste mundo. À medida que os palavrões continuavam, os rostos dos comandantes empalideciam. Menos de 60 segundos depois, Yoou-Soa descreveu até 15 maneiras de me matar. Isso era um absurdo. Não, espere, porra, e quem diabos são essas pessoas? Ei, lagarto. Orelhas pontudas. O que vocês estão olhando? Vocês querem ser fudidos por mim então? 60 segundos depois, ele começou a xingar não só eu, mas todos os outros que estavam aqui. Um pouco depois, ele até amaldiçoou os pais e familiares das pessoas presentes. Ele então listou cerca de 10 outros métodos de como ele mataria todas aquelas pessoas. Que nojento! Tanta escuridão! O mago homem-lagarto ficou chocado. Eu nem preciso usar a joia da rainha. Esse homem, ele realmente tem a alma do diabo. Certamente. O capitão Elfo Ranger gemeu. Eu vi muitos humanos tolos ao longo dos anos, mas... já faz muito tempo que não vejo um homem tão nojento e mau. Oh! Alegre-se, Yoou-Soa. Por fim, sua grandeza foi reconhecida. Aliás, aconteceu no próprio mundo. Ei, zumbi! Você não está profanando os mortos? Isso mesmo. Isso não é um pouco demais? Mesmo se eu fizesse isso, seria uma punição barata para Yoou-Soa. Além disso, Senhor Imperador da Espada, você disse que eu era o Rei Zumbi. O Rei Zumbi quer intimidar um bastardo zumbi. Há algo de errado com isso. Baeho Rion acenou com a cabeça agradavelmente. Depois de ouvir você, você está realmente certo. Logicamente, não posso refutar isso. Certo. Como eu esperavas, zumbi, sua imoralidade está muito além de mim. Essa era apenas sua opinião. Baque. Eu estalei meu dedo mais uma vez. Dance. O que, por, Quimer? Assim que dei minhas ordens, Yoou-Soa começou a sapatear. Os saltos de Yoou-Soa batiam alegremente no caminho florido. Tac, tac, tac. A dança de Yoou-Soa era bastante habilidosa, como se ele se divertisse indo a clubes nos velhos tempos. Não, isso, Esper, espere. O que é isso? Por. Continue dançando.
A dança de You Soa mudou de sapateado para Jitterbug. Para o bem ou para o mal, ele tinha talento para dançar. Depois que ele terminou de dançar Jitterbug, ele imediatamente começou a dançar a dança Kazatski. TN, Jitterbug é como a versão sul-coreana do tango. Eu vou te matar! You Soa gritava enquanto dançava a dança do Kazatski. Mate, eu vou te matar! Filho da pata! Você, filho da pata, você! Você ousa, para mim! Eu devo te mate! Enquanto falava, ele continuou dançando a dança Kazatski. Como todos os presentes podiam ver por si mesmos, o que ele disse enquanto dançava a dança do Kazatski não era nada assustador, não importa o quão sujas ou terríveis fossem as maldições. Mesmo que Hitler voltasse à vida e começasse a falar, ninguém o levaria a sério se ele estivesse dançando a dança Kazatski. Será que You Soa também sentiu o poder da dança do Kazatski? Percebendo que nada funcionava, You Soa apenas continuou xingando e dizendo foda-se. E ele se concentrou com entusiasmo nos passos de dança. Era uma música de fundo fantástica e uma cena fantástica. Eu olhei para o chefe Santo Cavaleiro. Você ainda está preocupado? O cavaleiro sagrado chefe abriu a boca, mas não disse nada. Os demônios nunca podem desobedecer minhas ordens. Tenha certeza. No fim, o cavaleiro sagrado chefe ajoelhou-se gradualmente. Ó, apóstolo da deusa! Posso perguntar seu nome? Ele havia falado com a voz trêmula. Todo mundo do exército do continente estava olhando para mim. Aceitei seus olhares com orgulho e cruzei os braços novamente. Meu nome é Gonja. O chefe Santo Cavaleiro baixou a cabeça. Vou seguir suas ordens, Gonjanin. O comandante, que clamou e insistiu até o fim em incendiar a aldeia, desistiu do ataque. Então, parabéns. Uma voz agradável foi ouvida. Estágio normal limpo. Missão secreta, Guerreiro do Mundo Pausado, foi concluída. Havia também uma voz hostil. Mais uma vez, seu bastardo maluco. O dono da voz rolou frustrado. Seu bastardo maluco. Você provavelmente é o primeiro a concluir uma missão como esta. Não, é definitivamente o primeiro. Uau, de onde esse cara louco rastejou para fora? Ei, tenho que admitir. Gonja. O que você admite? Você é a luz de todos os idiotas. Era uma opinião irrelevante. Seu bastardo maluco. O exército do continente recuou um pouco suas tropas. Nesse ínterim, BAEH riam apenas ri histericamente. A partir de agora, vou chamá-lo de Kim Maluco. Ah, pelo amor de Deus, por favor, pare. Suspirei internamente. Você sabe quantos apelidos você já me deu? Zombi e Kim. Rei Zombi. Kim Maluco. Se você continuar assim, poderei preencher uma folha A4 apenas com meus apelidos. Oh, isso é muito bom. Vamos! Dezenas de apelidos para esse cara maluco. Vamos lá! A risada alta de BAEH o Rião ressoou pelos céus. Mas, felizmente, havia mais pessoas neste mundo do que aquelas que zombavam de mim. Estágio de chefe concluído. Era a voz da torre. A voz que me disse que eu havia alcançado com sucesso o 20º estágio tocou dentro da minha cabeça. Foi exatamente como quando completei o 10º estágio, a chamada Residência do Fogo Infernal. O desafiante é o Rei da Morte. Pessoa. Eu olhei para cima lentamente. O céu azul se espalhou entre os galhos e as folhas das flores da acácia. Calculando recompensas de conclusão. Cálculo concluído. As recompensas serão dadas 24 horas depois, assim que você entrar no 21º andar. Isso mesmo. Eu sorri brilhantemente. Bem, mesmo se eu fosse um cara louco ou algo assim, qual é o problema? De qualquer forma, fiz meu trabalho. O que é isso? Olha a confiança desse cara. Eu limpei para o 20º andar do jeito que eu queria. Não vou deixar ninguém morrer. Esse era o objetivo que eu tinha em mente. Olhando para trás, quão absurdo era esse desejo?
Enquanto eu limpava o 20º andar, nenhum caçador morreu. Não era o rei demônio do chuva de outono. Agora que ela foi reduzida a fazer parte dos meus 100 fantasmas e aprisionada em outro mundo, os caçadores que duvidavam uns dos outros e começaram a se matar agora não existiam mais. Eu havia interferido e interrompido antecipadamente o ponto de partida da tragédia. Nenhum único soldado do Império ou do continente morreu. Eu lutei por este mundo que teve seu tempo pausado. E eu levantei minha mão direita e coloquei na cabeça de alguém. Eu também subjuguei esse bastardo. Fantasma vingativo. O cativo, aprisionado em minha sombra, sentou-se e olhou fixamente para o exército do continente. Soldados que originalmente incendiaram sua pequena cidade natal no passado. Mas hoje a história não se repetiu. No momento em que o chefe Santo Cavaleiro se ajoelhou, a hostilidade do exército do continente foi reprimida. Acreditando que eu sou o apóstolo da deusa, eles desistiram de sua missão. O paraíso havia sido protegido. Estes são apenas meus pensamentos, mas... Ele afagou a cabeça do fantasma vingativo suavemente. Talvez este 20º andar. Se eu tivesse apenas sentado e não feito nada, provavelmente teria sido limpo sozinho. Eu realmente não tinha que avançar. Por quê? Isso é porque a aldeia queimando e desaparecendo também é uma espécie de resultado ponto final. Eu percebi isso enquanto passava pelos estágios até agora. A torre estava aberta tanto para um final feliz quanto para um final ruim. Contanto que fosse um resultado adequado, a torre aceitaria qualquer tipo de fim. Caso contrário, Yosowa não teria sido capaz de alcançar o 40º estágio. Mesmo que você tenha quebrado as bonecas na residência Fogo do Inferno como o Imperador das Chamas. Ou, como eu, brincando com aquelas crianças por um tempo. De qualquer forma, ambos os atos foram reconhecidos como uma espécie de resultado. Basicamente, este mundo não foi criado pela torre. Eu virei minha cabeça e olhei para a aldeia. Não foi um final que escolhi porque não tinha outra escolha. Onde o trigo amadurece amarelo sob o céu. Taciturnos e teimosos, porém, os garotos estavam encenando uma brincadeira, e o velho fez vista grossa para isso, enquanto se sentava em frente ao pomar e fumava em vão. Um refúgio para os enfermos, que não tinham como se recuperar. Mas este é o final que eu escolhi. Hoje. A chuva não caiu do céu aqui. O fogo não queimou o chão aqui. Com certeza. Mas por quê? Quando fui tomado por um sentimento de orgulho por algum tempo, Orion tinha uma expressão sutil em seu rosto. Ele parecia estar olhando para uma criança lamentável. O que você tem de errado? Nada. É só que você disse que esse foi o final que escolheu. Orion apontou o dedo furtivamente para algum lugar. Eu me pergunto se isso também fez parte do final que você escolheu. Yosowa estava parado lá. Fossa-se, seu filho da pata. Você não vai fazer isso parar. Faça parar agora, fossa-se. Por que isso não está parando? Para ser mais específico, Yosowa ainda estava pulando dançando a dança do Kazatsuki. A entrada da aldeia rural que tinha safras lindamente maduras. O céu estava azul, e havia pétalas no chão. Nessa paisagem pitoresca, havia um homem bonito ali jurando foda-se sozinho. Era uma obra-prima, que teria dezenas de milhões de visualizações se postada na internet. O que há de errado nisso? Eu abaixei minha cabeça. Não é extraordinariamente lindo. Como esperado, esse cara é o Kim maluco. Orion murmurou. Foi então. Hoje. O estágio do 20º andar foi concluído. Uma voz ressoou no céu e no solo. Não era uma voz que só eu pudesse ouvir. Anunciando a todos novamente. Hoje, o estágio do 20º andar foi liberado. Um anúncio oficial. Talvez a mesma voz estivesse se espalhando por toda a área da torre, como aconteceu quando o 10º estágio foi concluído. Lambi meus lábios. Que pena. O que é? A internet não está funcionando aqui. Meu smartphone estava dormindo na minha mochila agora.
5 dias no mundo real, mas em termos de tempo que realmente passei, não toquei no meu celular por centenas de dias. A única região onde a internet estava conectada era do primeiro ao 10º andar. A esta altura, a internet deve estar causando um verdadeiro estardalhaço. O O que é isso? Você não se importa mais com as reações das pessoas? Quando foi que eu disse isso? Não. Você me disse. Você não queria mais reconhecimento do que um cidadão normal, assim como a bruxa e o vovô Marcos? Sem chance. Dei de ombros. Você não conhece Dada Ixel? Quero receber o reconhecimento de pessoas como a bruxa e o santo da espada. Eu também quero ser reconhecido pelo público em geral. E eu mesmo não quero ter vergonha de olhar para os céus. TN, basicamente, significa que quanto mais melhor. Uau! Você não está sendo um porco completo? Por que você tem tanta ganância? Originalmente, as pessoas se sentem vivas quando têm ganância. Felizmente, consegui acalmar a decepção de não poder ver a internet. 24 horas a partir de agora, o estágio do 21º andar será aberto. 24 horas. Os fogos de artifício encheram o céu como da última vez. Quando os primeiros fogos de artifício explodiram em chamas, um relógio feito de luz apareceu. Em seguida, 2 caçadores foram transferidos como se estivessem esperando pelo momento. Rei da Morte! Eram a bruxa e o santo da espada. A bruxa voou imediatamente usando uma habilidade de teletransporte. Flash! A bruxa estendeu o cotovelo e abraçou minha cabeça enquanto ele derramava seu sorriso brilhante e característico. Louco! Você é realmente louco! Ak! Ak! Espera um minuto, bruxa do dragão negro. Inesperadamente dói. Isso vindo de uma criança. Vindo de um novato que não tem nem 30 anos ainda. Tentei resistir, mas sem sucesso. A força da bruxa era tão forte que não conseguia escapar da chave de braço. Oh meu Deus! Quantos elixires ela geralmente tomava para ser tão forte? Eu não posso acreditar! Você realmente limpou tudo até o 20º andar em 5 dias. Você é louco? Você é louco, certo? Desculpe. Bruxa do dragão negro, por favor, acalme-se um pouco. Você não sabe o quanto a torre está barulhenta agora. Veja isso! A bruxa me mostrou algo. Era um smartphone. Era uma modelo de 5 anos. Na tela do telefone com indicação de bateria fraca, havia artigos da internet que não deveriam estar acessíveis aqui. Isso é. Parei no primeiro andar e tirei uma foto. A bruxa tinha uma voz genuinamente animada. Eram tantos artigos que era impossível registrar todos. Desculpe. Mas Rei da Morte, você tem que entender. Não era apenas dentro da torre, mas até mesmo o mundo lá fora estava em alvoroço. Eu apenas capturei artigos com mais cliques de visualização, mas olhe. Já tem tantos. A bruxa deslizou para baixo a tela do telefone. Havia manchetes de artigos que apareceram. Notícias de última hora, velocidade hábil e suave. O 14º andar também foi limpo. Está decidido que seu apelido sagrado é o Rei da Morte. Anúncio oficial do Guilda do Dragão Negro. Atualmente, a equipe de raid tem 3 jogadores. O líder era o Santo da Espada? A Bruxa? O Rei da Morte? Cobertura especial, relatório intensivo sobre o Rei da Morte. Havia muito. Só de ler apenas as manchetes, era impossível ler todas porque eram muitas. Mesmo que o título fosse assim. A Bruxa riu. Os artigos falavam apenas de você. Começa com o tipo de vida que você vivia antes disso, de onde você realmente veio. Como você chegou à torre e como você chegou ao topo da classificação de uma vez. É realmente tudo sobre. Espere. Eu estava confuso. Não fiquei perplexo com os artigos de jornal. Essa reação era natural. Nos últimos 5 dias, mesmo no boletim fórum da internet, ele foi marcado centenas e milhares de vezes. Foi algo que experimentei uma vez.
Em vez disso, a razão pela qual estou confuso não era nada além. Você capturou tudo isso sozinha? Sim. A bruxa acenou com a cabeça. Como eu ainda não tinha saído da chave de braço, seu rosto estava um pouco fechado. Claro. Era para me mostrar. Esse garoto. Então haveria algum outro motivo? Então. Enquanto eu franzia o meio da minha testa, eu disse. Apenas para me mostrar que tipo de artigos foram lançados, você propositalmente teletransportou para o primeiro andar e olhou para cada um dos artigos, em seguida, tirou uma captura de tela de cada um deles. Está certo. Se eu tivesse que colocar em palavras, então sim, isso mesmo. Eu imaginei isso em minha mente. Classificado em segundo lugar entre os caçadores. Comandante-chefe da maior guilda da torre. Essa pessoa de alto escalão rapidamente foi para o primeiro andar e usou diligentemente seu smartphone para fazer uma captura de tela de tudo, depois voltou aqui e mostrou suas capturas de tela como se estivesse se gabando disso. Agora que penso sobre isso, era um cenário um tanto fofo. Mas eu ainda não entendia. Por que alguém como a bruxa do dragão negro passaria por uma situação tão incômoda? Sério, do que esse cara está falando? A bruxa deu uma risadinha animada. Claro que era porque eu queria fazer algo por você. Oh, só por precaução, não leia os comentários do artigo mais tarde. É tudo sobre armação e fraude. A seção de comentários acaba de ser aterrorizada por um bando de humanos invejosos. A bruxa deixou escapar um breve suspiro. Não sei por que esses imprestáveis sempre fazem isso. Que coisa incrível foi que a contagem de mortes foi 0. Rei da Morte. Não preste atenção a nenhum deles. A partir de agora, a Guilda Dragão Negro assumirá o controle total da mídia. O que é isso? Esta pessoa? Ela é talvez um anjo? Ei, zumbi. Realmente agora, se alguém é apenas um pouco mais legal com você, você os reverencia como anjos. Não importa o quão lamentável sua vida foi, você tem que estar aberto para a boa vontade dos humanos. Um homem que é tão forte contra a malícia não deve ser tão fraco contra a boa vontade. Se ela não era um anjo, então talvez ela fosse uma deusa? Você é um cara maluco. O rosto de Baeh Orion se contraiu. Embora eu soubesse que esse desgraçado ia ficar louco um dia. Você finalmente enlouqueceu agora. Então por que você não me elogia um pouco às vezes? Você sabe como estou com fome de elogios? Você não sabe como a menor atenção é preciosa para mim nesta vida cotidiana sombria, não é? Não. Esse tipo de coisa deixaria um gosto ruim. Eu preferia não ter me tornado um espírito. Baeh Orion realmente fez pulgueca e vomitou. Eu me pergunto quem é o psicopata aqui. Aposto toda a minha sorte que este homem não teve um único amigo quando estava vivo. Ei! Que tipo de besteira você está dizendo? Eu também tenho amigos, ok? Excluindo o santo da espada. Baeh Orion desviou o olhar. Foi minha vitória silenciosa. Não sei para que foi essa vitória. Além disso, olhe para isso. Só então a bruxa me libertou de sua chave de braço. O que a bruxa estava tentando me mostrar desta vez não era uma tela de telefone. A bruxa do dragão negro afrouxou e inclinou sua pequena mochila, em seguida, tirou um maço de jornais. Aqui está. A bruxa espalhou o jornal por toda a parte. Foi o primeiro jornal que saiu ontem. Não consegui entender o conteúdo do jornal à primeira vista. No entanto, a lista, que estava escrita em maiúsculas, foi a primeira coisa que vi. Acima da lista estava o título Ranking de Caçador atualizado. Rank 1, Santo da Espada. Rank 2, Bruxa do Dragão Negro. Rank 3, Rei da Morte. Fiquei sem palavras por um tempo. Enquanto eu estava sozinho em uma prisão de tempo, lutando contra o Rei Demônio. Eu só percebi agora o que estava acontecendo no mundo abaixo do 12º andar. Esse tipo de coisa que está acontecendo é a primeira do tipo desde que a torre foi aberta. A bruxa riu. Não acredito que você subiu até aqui com uma só tacada de fora do ranking. Terceiro no ranking.
Assim como o apelido de um caçador, o ranking também era decidido pela torre. A classificação assim estabelecida foi exposta em um monumento erguido na praça do primeiro andar. Eu sei que ainda não parece real, mas tente descer para a Babilônia hoje. Você saberá imediatamente que tipo de pessoa você se tornou. A bruxa rolou o jornal e bateu no meu ombro. Parabéns, Rei da Morte! Isso mesmo. Agora você também é um representante de todos os caçadores. O mundo mudou em apenas 5 dias. De agora em diante, você também deve considerar suas ações um pouco mais. Disse a bruxa. Ela ficava me batendo no antebraço com os jornais enrolados. Baque! Baque! Ela estava tão animada que não conseguia se controlar. Minhas ações. Agora você está em todas as 5 principais guildas. Mas, na verdade, você não é diferente de um caçador solo. Agora que as coisas funcionaram tão bem, também é bom para você criar uma nova guilda para você. A bruxa ria alegremente. Já que você é o caçador de rank 3, você deveria ter o título de mestre da guilda. Mesmo que você se junte a todas as 5 principais guildas, não convém se você for apenas um membro regular. Não parecia real. Ser um mestre da guilda. Eu, sendo líder de uma guilda. Não só parecia irreal, mas também inimaginável. Em primeiro lugar, era mesmo necessário ter caçadores sob minha asa? Já tenho um exército de esqueletos. Sim. Percebendo que minha pele não parecia muito boa, a bruxa deu de ombros. Por trás de seu ombro, o imperador da espada me olhou em silêncio. Você pode ser semelhante àquele vovô, sua personalidade pode se adequar mais ao solo. Se você não pensa em fazer isso, não vou forçá-lo. Oh, você está falando sobre mim pelas minhas costas agora. É isso. A bruxa virou a cabeça, ignorando o santo da espada. O que são aqueles? Do outro lado do campo de acácia. Na pequena planície, os soldados do continente estavam construindo algo. Era um quartel. Eles desistiram de atacar o paraíso do fantasma vingativo, e em troca, eles tirariam um dia de folga hoje e retirariam suas tropas depois. Ah! Eu acariciei meu queixo. Esses soldados vieram de todo o continente. De todo o continente? Para lhe dar algum contexto. Continuei explicando. Claro, a história do fantasma vingativo foi omitida. Eu apenas falei sobre como enganei o exército do continente. A bruxa e o santo da espada ouviram a história juntos, e conforme a explicação continuava, suas expressões tornaram-se estranhas. Uma palavra da bruxa representou os pensamentos dos 2 caçadores. Rei da Morte, vejo que você tem sentidos muito bons quando se trata de mentir. Bem, graças a você, o estágio foi limpo sem derramar sangue. Não, eu não estou te culpando. Pelo contrário, você se saiu muito bem. O olhar da bruxa se aguçou. Era o olhar de um comerciante que bolava um plano insidioso. Isso significa que, a partir de agora, podemos comercializar aqui no continente. Não temos mais que rastejar para os caras mais velhos do mundo exterior. Aqueles caras maus. Eles sempre baixam os preços usando sua fonte de alimento. Veremos se eles podem fazer isso no futuro. O ressentimento estava fluindo de sua voz. Basicamente, o comércio entre a torre e o mundo exterior era injusto. Disse o santo da espada. Capital, recursos, tecnologia. Fosse o que fosse, o mundo exterior tem recursos mais ricos em comparação com a torre. Claro, alguns elixires e materiais na torre também não podem ser obtidos do mundo exterior. Provisões de alimentos. A comida é sempre um problema. A bruxa pisou no chão. Quando a vi pela primeira vez, pensei que ela era uma pessoa hostil. É porque nós 3 atravessamos o 12º ao 19º andares juntos? Ela expressava seus sentimentos de forma colorida na nossa frente. Isso significava que tínhamos nos tornado muito mais próximos. De qualquer forma, bruxa do dragão negro, você quer dizer que vai começar a negociar com o povo do continente? Claro. O mundo exterior também precisa saber qual é o gosto da amargura. Então,
Eu sorri. Em seguida, apontei para o acampamento militar que foi montado nas planícies. Você vai ter que falar com eles de agora em diante. Se você apenas disser, vamos trocar, não vai funcionar. Para as pessoas do continente, somos estranhos, e para nós, eles são do outro mundo. Isso mesmo. Vou te emprestar meu nome. Eu disse. Eu sou o emissário do imperador fundador e um apóstolo da deusa neste mundo. Se você fizer parecer que também é uma apóstola enviada pela deusa, no mínimo será útil para você começar a negociar com eles. O olhar da bruxa se aguçou novamente. É uma oferta pela qual eu ficaria grata. Também é um movimento eficaz. Mas você definitivamente não vai me emprestar seu nome de graça, então. O que você quer? O 20º andar. O que? Eu olhei em volta. Campos de Acácia. Uma pequena planície. A cidade natal de Stelle. Este pequeno mundo era tudo o que havia no 20º andar. Eu quero o 20º andar. Por um momento, a bruxa ficou sem palavras. Peraí. O que você quer dizer com 20º andar? Não me diga que você quer ter todo o 20º andar só para você. Sim. Para ser exato, quero possuir todo o terreno que fica no 20º andar. Isso é. Em troca disso, não vou aceitar nada por ter limpado do 11º ao 19º andares. Você pode compartilhar os benefícios de negociar com o continente com os outros caçadores. Mais uma vez, os lábios da bruxa estavam bem fechados. Era uma oferta sem precedentes. Normalmente, quando os caçadores invadem o estágio, os participantes primeiro compartilham suas conquistas entre si. A propriedade de um item. E, além disso, a propriedade dos recursos. Mas cerca de metade dos direitos foram deixados para serem compartilhados por todos os outros caçadores. Não havia precedentes para alguém ter um andar inteiro. Isso não é algo que eu possa cuidar sozinha. A bruxa tinha uma expressão perplexa. Precisamos chamar os outros mestres da guilda para discutir sobre isso. Bem, não tenho nada para fazer nas próximas 24 horas, então vou esperar. Você realmente quer todo o estágio aqui para você? A bruxa olhou ao redor. Esta terra não parece muito valiosa. O caminho das flores da acácia é bonito, mas não há terra suficiente para cultivar. E o tamanho do estágio também é pequeno. Bem, com base na minha experiência, Rei da Morte. Nesses casos, é muito mais lucrativo receber as recompensas distribuídas do 11º ao 20º andares que foram liberados. Você poderá ganhar uma fortuna. Eu ri. Prefiro imóveis a dinheiro. A terra é o melhor. A bruxa suspirou. Vou reunir os mestres da guilda. Vamos discutir isso no primeiro andar. Está bem então. Você tem que mostrar seu rosto para as pessoas pelo menos uma vez. Mas... A bruxa olhou lentamente ao redor. Há algo que eu queria te perguntar desde antes. Sim. Que diabo é isso? Eu olhei na direção que a bruxa apontava. Preto, filho da pata, isso, pare. Faça parar. É um pedido tão difícil? Possa-se. Que tipo de rancor você tem contra mim? O que eu fiz de errado? Um grande dançarino estava exibindo suas habilidades lá. O suor e as lágrimas do dançarino escorreram lindamente pelos campos de acácia. Era bonito. Bruxa do Dragão Negro. Eu sorri brilhantemente. Bruxa do Dragão Negro, você não viu nada hoje. Você não viu nada hoje. Você sabe o que fazer certo. A bruxa tinha uma expressão curiosa no rosto. Ela tinha o mesmo rosto de um biólogo que havia encontrado os mistérios de uma vida inteira. Isso mesmo. Existem todos os tipos de pessoas no mundo. Eu entendo. Mas a bruxa murmurou. Como esperado, você também está fora de si. Também era uma opinião irrelevante. Eu deixei o fantasma vingativo e o imperador da chama no 20º andar, e me transferi para o primeiro andar com os caçadores. Está tudo bem para o ponto de encontro ser realizado na cafeteria que fomos da última vez? Sim. Eu não me importo.
Já se passou muito tempo desde que voltei para a cidade no primeiro andar. Babilônia. Para outros, pode parecer que voltei depois de apenas 5 dias, mas não era o meu caso. Literalmente centenas de dias. Foi a primeira vez em anos que voltei à cidade. O que há de errado? Nada. Estou chegando à conclusão agora de que limpei o andar. A bruxa deu uma risadinha. Não tenho certeza. Você provavelmente precisa compreender isso um pouco mais. Eu te disse. Na torre agora, você é a única coisa sobre a qual todo mundo está falando. Prepare-se. Não havia necessidade de perguntar que tipo de preparação eu tinha que fazer. Isso é talvez. Não muito depois de pisar no portão de transferência do primeiro andar, a área ao redor começou a zumbir ruidosamente. Transeuntes na rua. Vendedores ambulantes que montam barracas à beira da estrada. Caçadores, que estavam se preparando para sair para caçar, sussurravam um após o outro. Aquela não é a bruxa e o santo da espada. Então aquele cara é. É o rei da morte. Alguém gritou. Aquilo foi só o começo. O rei da morte apareceu. Um cliente que olhava atentamente para as armas usadas na barraca virou a cabeça. Um casal que estava tomando café em uma cafeteria ao ar livre se levantou. Comerciantes vendendo flores raras, caçadores conversando com seus colegas, dezenas, centenas, tudo de uma vez, olharam para cá. Para mim. Uma multidão reuniu-se em um instante. Uau! Corre o boato de que você limpou o 20º andar sozinho, é verdade? Olhe aqui, por favor. Espere, por favor. Aqui. Chater. Eu nem tive tempo para lidar com nada. Só pisquei meus olhos uma vez e as pessoas já cercaram nosso grupo. Esse não foi o fim. Quando pisquei 2 vezes, o cerco dobrou de tamanho. Não diga nada. A bruxa sussurrou baixinho com uma voz que só eu podia ouvir. Você não teve nenhuma experiência em lidar com a imprensa, teve? Sim, bem. Claro. Misticismo? Estrela popular. O quê? Estou falando sobre o conceito. Você quer um conceito misterioso ou um conceito popular de estrela? A multidão triplicou enquanto a bruxa estava sussurrando. O ritmo do nosso grupo parecia ter diminuído 30 vezes. Foto. A cada passo do caminho, câmeras de telefones celulares piscavam continuamente. Oh meu Deus! Parecia que eu estava louco. Depois que um conceito é definido, é difícil mudá-lo. Você precisa me dar uma resposta agora. Eu sei o que significa o conceito misterioso, mas o que é um conceito popular de estrela? É semelhante a uma estrela de cinema. Disse a bruxa. Primeiro de tudo, você precisa fazer uma nova conta SNS. Você precisa ter uma secretária para gestão de imagem e uma secretária que lida com a mídia. Claro, você também deve contratar alguém que cuide de sua aparência e moda. Oh, não se preocupe com o dinheiro. A Guilda Dragão Negro cuidará disso. Eu perdi minha cabeça ainda mais. Próximo a nós, o santo da espada estava carrancudo. Ele murmurou algumas palavras. Eu odeio lidar com essa merda, então irei sozinho. Parecia razoável. Eu gostaria de ter um conceito misterioso. Tem certeza? Uma pessoa muda quando recebe alguma manutenção. É natural ser muito mais bonito do que agora, e você descobrirá algumas novas maneiras de lidar com outros humanos. Por exemplo, no caso do questionador herege, ele é um modelo de revista e provavelmente também faz sessões de fotos pessoais. Eu também sabia disso muito bem. Antes de voltar aos 4.000 dias, não costumava colecionar essas revistas e fotos? Até a bruxa do dragão negro bem na minha frente era um modelo regular para capas de revistas. Não, misticismo. Eu quero ter um conceito misterioso. No entanto, se eu fosse o envolvido, seria uma história diferente. Por quê? Você não quer fazer uma fotografia. Tive um tiro na cabeça para ficar assim. Vou morrer de vergonha.
Eles são todos tímidos no início. Não, espere, o questionador herege não sabia o que era vergonha mesmo quando ele começou. Ele é uma exceção. Rei da Morte, se estamos falando de coisas embaraçosas, quando você subiu no pavilhão do Império Aegin e gritou, isso foi ainda mais. Estou deixando as 5 principais guildas se não for misticismo. Eu quis dizer isso de todo o coração. A bruxa riu levemente. Sim. Suponho que você fará isso. Parece que você realmente faria isso. O que devo fazer sobre o conceito misterioso? Simples. Você só precisa ter uma boa poker face. Esta foi a primeira vez na minha vida que ouvi alguém me aconselhar, dizendo mantenha uma boa poker face. As atividades do SNS são absolutamente proibidas. Sem revistas ou transmissão. Mesmo se um streamer de transmissão pessoal ou empresa de mídia solicitar uma entrevista, recuse. É normal ter uma entrevista cerca de 2 vezes por ano. Eu só enviarei repórteres que eu verifiquei com antecedência. Isso é tudo? Você ainda não sabe como isso será difícil. A bruxa deu uma risadinha. Atenção é uma droga. O tipo de droga mais viciante. O santo da espada interveio depois que ela disse isso. É também uma droga que destrói completamente as pessoas. Isso mesmo. Se apenas 10 pessoas prestassem atenção em alguém, essa pessoa se sentiria feliz. Mas quando você chegar a este ponto, mesmo que diga algumas palavras, dezenas e centenas de pessoas reagirão a ele. Não há realmente muitas pessoas que podem resistir a este tipo de droga. Uma multidão ainda maior se reuniu. Era como se toda a população da cidade se reunisse aqui. É tudo em vão. Isso é o que o santo da espada disse. Sim. Mas com certeza é uma porcaria agradável. A bruxa respondeu. Talvez saber gozar desse tipo de droga também seja uma conquista de um famoso. Até que se cansem da droga. Ou você pode escolher aguentar até ficar desiludido com seus companheiros que tomam a mesma droga. O que você quer fazer, Rei da Morte? Eu olhei ao meu redor. Uma cortina de gente. Estava lotado de pessoas, sem deixar lacunas. Os flashes da câmera disparavam constantemente, então eu tive que apertar os olhos. Os flashes contínuos eram ofuscantes e pareciam uma miragem, e a cortina de pessoas parecia quase uma sombra. Ninguém ficaria tão preso aos outros quanto eu. Eu abri minha boca. O que eu quero é reconhecimento. E embora eu realmente não saiba, acho que receber atenção e reconhecimento é um pouco diferente. Eu pensei no Imperador das Chamas. Antes de retornar 4.000 vezes, ele era o ser supremo que monopolizava os holofotes da torre. Não preciso da atenção de milhões de pessoas. Apenas a atenção das pessoas ao meu redor é o suficiente. Centenas de milhares ou milhões, o que eu quero das pessoas do mundo é. Não é atenção, é reconhecimento. Tudo bem então. A bruxa sorriu. Eu acho que eles não são tão diferentes. Mas se essa for a sua resposta, vou respeitá-la. Sim. Estou feliz que você seja uma pessoa assim. Eu tinha ouvido algo parecido antes também. Então, como você faz uma boa poker face? Eu vou te ensinar o segredo. O som da multidão explodiu em todas as direções. Em pouco tempo, a velocidade do nosso grupo caiu para cerca de 10 centímetros por segundo. Isso realmente me lembra de uma memória ruim. Uma memória ruim? Sim. No meu caso, quando eu estava no mundo exterior, meu pai morreu em uma guerra civil. A bruxa disse calmamente. Foi quando eu tinha 7 anos. Eu estava fugindo com meus pais e os soldados provavelmente vieram atrás de nós. Meu pai ficou para trás. Então, meu pai gritou, não olhe para trás e corra rapidamente. Mas a bruxa abriu o caminho por entre a multidão. Eu realmente corri sem olhar para trás. Eu ouvi um tiro, mas não me virei. Continuei correndo. Foto. Foto. Os flashes de câmera não pararam. Aconteceu quando você era jovem, certo? Aconteceu quando eu era jovem. A bruxa murmurou.
Não é que eu odiasse o fato de ter fugido. Eu era uma criança. Mas por que não olhei para trás? Teria sido uma coisa fácil de fazer. Estava apenas olhando. Eu penso naqueles momentos em que tenho que fazer uma poker face. Quando me lembro da memória do meu coração batendo rápido, consigo fazer uma poker face realmente boa. É como um pequeno truque de mágica meu. A bruxa olhou para mim. Você tem uma ou duas dessas memórias, não é? Eu tinha. Um beco escuro. Recordei a memória de quando o Imperador das Chamas agarrou minha cabeça e queimou meu corpo inteiro. Eu suponho que sim. Eu poderia dizer mesmo sem me olhar no espelho que eu estava fazendo uma cara de poker face. Por favor, olhe aqui um pouco. Por favor, diga alguma coisa, qualquer coisa. Bruxa do Dragão Negro, quando posso ouvir o anúncio oficial? Que tipo de relacionamento vocês dois têm? Santo da Espada Nin. O que você acha do Rei da Morte? Quando olhei em volta de novo, antes que percebesse, me acostumei com os flashes das câmeras, para poder ver melhor o que estava ao redor. Eu nunca tinha estado cercado por uma multidão tão grande antes. Também foi a primeira vez que enfrentei uma chuva de flashes como este. Mas é imediatamente eficaz. Eu não estava tão fora de si como antes. Era apenas minha calma habitual. A bruxa ergueu ligeiramente os cantos da boca. Você aprende rápido, hein? Você vai se acostumar em breve. O mundo mudou claramente em 5 dias. Mas não era um nível que eu tivesse que mudar com ele.